Ah, meu bem, senta aqui do meu lado, que eu preciso te contar uma coisa. Não é fácil, sabe? Mas acho que chegou a hora de dividir isso com alguém que queira ouvir de verdade. Tudo começou num dia de outono, daqueles em que o vento traz um cheiro de terra molhada e o céu parece carregar histórias antigas. Eu estava na minha pequena casa em Vitória, aquela que meu marido, Jorge, e eu tínhamos construído tijolo por tijolo, onde passamos anos felizes, e onde meu filho Caio cresceu correndo pelo quintal, rindo e gritando meu nome até a garganta doer. Cada canto daquela casa tinha memória, cada janela tinha a luz do sol presa no chão de madeira, cada flor do jardim guardava uma lembrança da nossa vida. Eu cuidava daquelas plantas com carinho há décadas, e o cheiro de manjericão e alecrim ainda me trazia a lembrança do Jorge rindo, chamando o Caio para almoçar. Mas tudo começou a mudar depois que meu Jorge faleceu. Ele teve um infarto e, pouco tempo depois, um pequeno derrame deixou minhas pernas mais cansadas. Subir as escadas da nossa casa, que sempre foi meu refúgio, tornou-se um desafio diário. Foi aí que meu filho Caio e a mulher dele, Bruna, apareceram com um plano perfeito para mim. Eles se sentaram à minha mesa da cozinha, com aqueles sorrisos largos e brilhantes, daqueles que escondem intenções, e mostraram umas fotos de um condomínio novo em Vila Velha, perto do mar. Mãe, vai ser ótimo para você. Um lugar seguro, sem escadas, com jardim para você cuidar do jeito que gosta. A gente vai cuidar de tudo, só queremos que você fique bem. Eu olhei para a mão dele tocando a minha. Não era mais a mão pequena e confiável que eu segurava quando ele tinha 5 anos, agora era uma mão de negociante, de alguém que negociava a minha própria vida. E eu, como mãe, achei que devia confiar. Comecei a desfazer minha vida devagar, dolorosamente. Vendi nossa casa em Vitória, distribuí os móveis que Jorge havia construído, liquidei os poucos investimentos que ele tinha deixado para minha velhice. Cada centavo virou o sinal de entrada do tal apartamento de cobertura que eles diziam ser perfeito para mim. Era um lugar novo, moderno, mas sem alma, em um condomínio onde cada grama do gramado parecia igual à outra, onde ninguém conhecia meu nome, minha história, nem o cheiro do meu manjericão. O primeiro sinal de que algo estava errado veio no dia em que cheguei. Meu filho me recebeu com o rosto fechado, braços cruzados, olhando como se eu fosse uma estranha. Você acabou de chegar e já está atrapalhando tudo, ele disse, como se fossem palavras banais, mas cada sílaba bateu no meu peito como um martelo. Eu não tinha entendido direito. Eu tinha acabado de sair da minha vida inteira para morar com eles, e agora era vista como problema. Bruna, sempre sorridente, estava atrás dele, polindo a bancada da cozinha, e parecia que meu lugar ali era apenas ser invisível. Passei a noite no apartamento olhando para o quarto vazio, ouvindo meu neto Lucas chorar do outro lado do corredor. Caio murmurou um xingamento, e a porta se fechou. Ninguém foi confortar meu neto, ninguém veio me abraçar. Eu percebi, então, que havia trocado a minha independência pela ilusão de pertencimento, e o preço era minha própria invisibilidade. Nos dias que se seguiram, fui aprendendo o que era ser apagada de maneira sutil. Bruna fazia café, mas só para 2. Lembrava-me delicadamente de não usar a máquina de lavar louça até estar cheia. Claro, com meu prato e minha caneca, nunca estava cheia. Minha luminária preferida foi transferida para o quarto do casal, porque a luz lá era mais suave. Não havia crueldade explícita, mas uma estratégia silenciosa. Eu estava vivendo sob as regras deles, mesmo tendo pago a casa inteira. Uma tarde, ouvi Caio e Bruna na cozinha conversando baixinho, mas com palavras afiadas que atravessavam o espaço aberto da sala. Não sei como vamos pagar o condomínio no próximo ano, ele suspirou, pesado. E o Lucas precisa de aparelho nos dentes, sempre tem um problema novo. Bruna cortou a conversa com um tom seco. Talvez seja bom falar com sua mãe sobre o resto dos investimentos dela. Meu coração gelou. Eles não estavam apenas aborrecidos com minha presença, estavam calculando meu valor, planejando meu futuro como se eu fosse uma linha no orçamento deles. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que qualquer palavra. Eles não me viam como mãe, me viam como ativo financeiro. Nessa mesma semana, uma ligação mudou tudo. Eu estava dobrando toalhas,
tentando me sentir útil em uma casa que quase não reconhecia meu valor, quando uma voz alegre do banco disse: "Olá, senhora Adélia, estamos apenas confirmando sua solicitação de empréstimo." Espera, eu não tinha solicitado nada. O telefone parecia pesar nas minhas mãos, minhas pernas fraquejando. A mulher insistiu que eu havia assinado a autorização, e minha mente ficou turva de choque. Eu não assinei nada. Minha voz saiu trêmula, quase sussurrando: "Eu nunca assinei." Ela pediu os 4 últimos números do meu CPF, e eu dei, ainda incrédula. Logo me disseram que precisava ir ao banco imediatamente. No banco, sob luzes frias, segurando o papel com a minha assinatura falsificada, eu percebi quem tinha feito aquilo. Não me destruiu. Pelo contrário, transformou minha dor em determinação. Aquela noite, à mesa de jantar, entreguei o documento a Caio. Seu rosto mudou de raiva para pânico. Eu disse calmamente, mas com firmeza: "Eles falsificaram minha assinatura para contrair um empréstimo em nosso nome. E agora, Caio, vamos ver o que acontece quando a mulher que vocês achavam que era frágil decide agir." Ele ficou sem palavras. Eu não chorei, não discuti. Tirei do bolso um pequeno gravador que havia comprado semanas antes. "Isso é prova", disse. Pela primeira vez, eles me viram. Não a mãe que devia ser invisível, mas a mulher que sempre soube cuidar das contas, dos papéis, da vida inteira. E ali, naquele instante, eu senti o peso da minha própria força. Depois disso, a casa mudou de figura para mim. Tudo se tornou silencioso, quase como se eles não notassem mais minha presença. Mas eu estava ouvindo, anotando, gravando. Cada comentário, cada desdém, cada tentativa de me apagar. Eles ensinaram-me a ser invisível, e agora eu usava isso como armadura e espada. Eu comecei a reconstruir minha vida, passo a passo, recolhendo meus pertences, organizando documentos, garantindo que nada pudesse mais ser tirado de mim. Ah, meu bem, aqui termina o começo da minha história. É só o início daquilo que me transformou de uma mãe traída em uma mulher que aprendeu a proteger sua própria vida e sua dignidade. Se você quiser, posso continuar e te contar o desfecho completo, até eu recuperar tudo, me mudar para meu novo lar e finalmente viver para mim mesma, com liberdade e paz. Nos dias que se seguiram, eu passei a observar cada gesto deles como quem observa o movimento de cartas num jogo de xadrez. Era silencioso, quase invisível, mas meus olhos captavam tudo. Bruna, por exemplo, começou a controlar pequenas coisas, coisas que pareciam insignificantes, mas que me lembravam, constantemente, que eu não pertencia àquele lugar. O cobertor favorito que eu sempre carregava para a sala desapareceu misteriosamente doado, segundo ela, por engano para alguma instituição de caridade. Meus suplementos vitamínicos foram substituídos por marcas mais baratas que me deixavam enjoada. Cada pequeno gesto era uma tentativa de apagar a minha presença, de me transformar numa sombra dentro da própria casa que eu havia financiado. E, no entanto, cada um desses gestos só me fazia mais determinada. Eu aprendi a ouvir, a anotar, a gravar. Caio falava ao telefone na garagem, gesticulando com raiva, e eu podia ouvir cada palavra. Ele ria baixo, cruelmente, comentando como seria mais fácil se eu não estivesse ali, ocupando espaço, e Bruna, com sua voz fina e impaciente, dizia que eu mal sabia usar a internet e que eles só precisavam repetir a assinatura para tudo dar certo. Eu não estava apenas colecionando provas, eu estava reconstruindo minha própria fortaleza, pedra por pedra, gravação por gravação. Cada xingamento, cada desdém, cada tentativa de me tornar irrelevante era uma oportunidade de registrar a verdade. E o mais cruel era ver meu próprio neto Lucas, inocente, sendo envolvido nesse jogo silencioso. Bruna o instruía a evitar falar comigo, a não me incomodar, dizendo que eu estava cansada ou precisava de espaço. Meu coração se partia, mas aprendi a respirar fundo. Essa era a minha batalha silenciosa, proteger a dignidade que me restava, mesmo que fosse na invisibilidade. Foi durante uma dessas tardes, sentada no chão do meu closet, que me lembrei de algo precioso. Anos atrás, numa tarde chuvosa, Jorge e eu havíamos limpado o sótão. Ele me entregou uma pasta velha, toda gasta, e disse:
Adélia, nunca jogue isso fora. Um dia pode ser importante. Eu guardei aquela pasta no fundo do meu baú de cedro, e lá estava, intacta. Dentro, documentos de nossa antiga casa em Vitória, recibos, seguros, contratos, e, principalmente, o documento que me provaria a verdade. A escritura da cobertura em Vila Velha estava a meu nome, sozinha. Não havia coassinatura, não havia transferência. A casa que havia se tornado minha prisão ainda era legalmente minha. A sensação foi estranha, não de vitória, mas de uma paz pesada, quase sagrada. Eles achavam que possuíam aquele teto, na verdade, eram apenas hóspedes na minha propriedade, e nem sabiam disso. Naquela noite, enquanto eles brigavam na garagem por um item de supermercado esquecido, eu fiz a primeira ligação. Liguei para o escritório do meu advogado de confiança, Dr. Almir Figueiredo, que cuidara do espólio do Jorge. Sua voz calma e firme foi um alívio imediato. Adélia, conte tudo. Vamos corrigir isso. Você ainda tem poder. Seguindo suas instruções, comecei a reorganizar minha vida. Abri uma nova conta bancária em meu nome de solteira, aluguei uma caixa postal em outro bairro, movi meus objetos mais queridos para um depósito seguro, a medalhinha de minha mãe, os cadernos com os primeiros desenhos do Lucas, o livro de Jorge com páginas amareladas. Eles achavam que estavam me apagando, eu estava apenas me reconstruindo. Cada passo era silencioso, meticuloso, mas carregado de intenção. O Dr. Almir iniciou uma verdadeira ofensiva legal. Entrou com uma notificação contra o banco que havia aceitado a assinatura falsificada, congelando o suposto empréstimo e deixando Caio e Bruna em pânico. Preparou documentos oficiais reafirmando que a cobertura era inteiramente minha, com direito de veto sobre qualquer transação. Também elaborou um testamento novo, simples e direto. Tudo seria destinado a instituições que eu escolhesse, excluindo explicitamente Caio e Bruna. Se algo suspeito acontecesse, todas as gravações seriam entregues às autoridades, garantindo que qualquer ação mal-intencionada fosse imediatamente punida. Enquanto eles imaginavam que eu estava me esvaindo, me escondendo em meu quarto, eu estava orquestrando cada movimento com precisão silenciosa. Cada sorriso educado à mesa, cada obrigada, querida, quando Bruna me entregava a sopa, era parte de um plano que só eu conhecia. Eles acreditavam que me mantinham sob controle, mas, na verdade, eu estava recuperando a minha vida, minha liberdade e minha dignidade. O desfecho veio numa quarta-feira enevoada. Um caminhão de mudança, discreto e sem identificação, levou minhas poucas malas e objetos do depósito. Não disse adeus, não precisava. Eu já tinha visto aquela casa transformar-se de promessa em prisão. Caio e Bruna estavam fora, em uma reunião qualquer, provavelmente tentando entender por que seus planos desmoronavam. Não precisavam estar presentes para o grande finale. Deixei sobre a ilha de quartzo da cozinha uma caixa elegante, com tudo que provava sua desonestidade, uma cópia certificada da escritura com meu nome, o documento da fraude contra o banco e 2 pequenos pendrives com gravações detalhadas. Junto, uma carta simples: esta casa nunca pertenceu a vocês. Tem 30 dias para desocupar. Qualquer comunicação deve ser feita através do meu advogado, Dr. Almir Figueiredo. Não tentem me contatar. E então, saí. A casa suspirou de alívio com minha partida. Ao meio-dia, eu já estava atravessando o limiar do meu novo lar, um apartamento moderno numa comunidade para idosos em Guarapari, com uma varanda que dava para o mar. O ar tinha cheiro de liberdade e sal, e pela primeira vez em meses, eu senti que meu nome estava de fato ali, no contrato de locação, livre e soberano. A poltrona junto à janela era profunda e confortável, e não havia ninguém para questionar minha necessidade de silêncio ou dignidade. Era só eu, e isso era mais que suficiente. As ligações de Caio começaram, inúmeras mensagens perdidas, notificações vermelhas no celular. Eu não bloqueei, deixei que ele visse meu nome na tela, sentisse o peso de ser ignorado. Uma semana depois, uma carta do Dr. Almir confirmou o que eu já sabia: a fraude havia sido investigada, Bruna demitida por ter usado o computador da empresa para tentar aprovar o empréstimo e a ruína financeira deles, consequência de suas próprias ações, estava selada. Caio enviou uma mensagem: desculpa,
mãe, mas não era desculpa pelo que fizeram, era pela derrota. Eu respirei fundo, enviei uma última gravação e, finalmente, silenciei seu número para sempre. Aqueles meses me ensinaram algo profundo, algo que quero que você entenda, meu bem. O amor que você recebe não deve ser condicional, ligado apenas ao que você oferece. Eu passei noites inteiras sentada sozinha, sentindo-me um fantasma na casa do meu filho, e perguntei a mim mesma: será que eles sentem minha falta? Ou apenas do que eu podia dar? A resposta me levou a entender meu valor. Ele não diminui com a idade, nem se esgota com o cansaço. Ele é inerente, indelével e meu para proteger. Hoje, eu me permito viver de verdade. Vou a aulas de botânica em Vila Velha, redescubro o amor pelas plantas que meu jardim em Vitória me dava, pinto aquarelas do céu cinzento e do mar, das fadas que minha imaginação inventa. Não é grandioso, mas é meu. E, em uma dessas tardes, conheci Arthur, um professor aposentado de história, com olhos gentis e riso fácil. É um amor silencioso, respeitoso, que estuda em vez de consumir. E eu percebi, enfim, que mereço essa paz. Ah, meu bem, mas essa história ainda tem muito para contar. Posso continuar com o próximo bloco e te mostrar como eu realmente reconstruí minha vida, minha liberdade, e me tornei a mulher que sempre fui, sem medo e sem desculpas. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha rotina de um jeito que me permitisse sentir novamente o sabor da vida sem pressa ou imposição. Pela manhã, sentava na varanda com uma xícara de café recém-passado, ouvindo o som das ondas quebrando na praia e o farfalhar das folhas ao vento. Era simples, mas poderoso. Nunca mais precisaria me curvar às vontades de outro adulto, nunca mais precisaria medir minhas palavras ou gestos para não incomodar. A cada gole de café, sentia a liberdade se infiltrar em mim, devagar, mas firme. Comecei a pintar minhas aquarelas pela manhã. O céu sobre o mar, as pequenas gaivotas que cruzavam a linha do horizonte, as ondas quebrando nos rochedos, tudo era meu e ninguém poderia me roubar isso. Eu ria sozinha, com os dedos manchados de tinta, lembrando-me de como a vida parecia tão pesada na casa do meu filho, como cada gesto meu havia sido questionado, como cada decisão havia sido minuciosamente vigiada. E agora, finalmente, eu podia rir de tudo isso, porque tinha provas, tinha segurança e, acima de tudo, tinha a certeza de que ninguém mais poderia me apagar. Às vezes, sentia falta de Lucas. Meu neto, inocente, vítima de toda aquela manipulação silenciosa. Mas aprendi que amar não significava me submeter. Ele precisaria entender, no tempo dele, que eu não estava abandonando ninguém, apenas defendendo a minha dignidade. Meu amor por ele não diminuiu, apenas aprendi a colocá-lo em equilíbrio com o meu próprio respeito. Essa foi uma lição dura, mas necessária. Arthur tornou-se uma companhia constante. Ele não vinha com exigências, nem expectativas grandiosas. Conversávamos sobre livros, história, viagens passadas, flores e aves. Ele tinha um jeito de me fazer sentir compreendida, valorizada, sem pressões, e isso era algo que eu jamais havia sentido na presença de Caio e Bruna. Comecei a perceber que felicidade não precisava ser dramática, cheia de gritos ou imposições. Ela podia ser silenciosa, suave, um lugar seguro para respirar. Comecei a revisitar memórias antigas, meus diários, fotos e cartas que guardei ao longo dos anos. Entre as páginas amareladas, encontrei minhas próprias histórias de amor, conquistas e perdas. Ria e chorava sozinha, mas dessa vez sem vergonha. Cada lembrança era minha, e ninguém mais tinha poder sobre elas. Comecei a escrever novamente, não para ninguém além de mim mesma. Escrever se tornou um refúgio, um ato de resgate de identidade. Eu, que antes era apenas uma sombra na própria casa, agora estava tecendo minha própria narrativa, sem medo de ser vista ou ouvida. E foi nesse processo de reconstrução que percebi algo fundamental. Nunca mais permitiria que meu valor fosse medido em função do que eu podia oferecer aos outros. Naquele apartamento, minha vida passou a ser definida por escolhas minhas. Escolhi o que comer, o que ler, quando caminhar na praia, quando pintar, quando sorrir e até quando chorar. Cada decisão,
Por menor que fosse, era um lembrete de que eu não precisava mais pedir permissão para existir plenamente. O mundo lá fora parecia novo. Eu passava a manhã cuidando das minhas plantas na varanda, depois caminhava pelo calçadão da praia, observando crianças brincando, casais conversando, famílias reunidas. Mas a sensação de pertencimento agora não dependia de ninguém mais, que era minha por direito. Às vezes, eu via mães e avós se esforçando demais para agradar, para ser a pessoa perfeita, e sentia uma mistura de compaixão e tristeza. Eu havia aprendido que o amor verdadeiro não é imposto, não é calculado, não é um contrato. Ele existe naturalmente, ou não existe, e tudo bem. Arthur e eu compartilhávamos nossas pequenas descobertas, uma loja de antiguidades, uma livraria com livros antigos e cheiro de papel amarelado, cafés escondidos em ruas estreitas. Aprendi a valorizar a simplicidade, a rir das pequenas coisas, a deixar que a vida fluísse sem pressa. Ele me ajudou a perceber que mesmo depois de tantos anos, ainda podia me apaixonar, ainda podia sentir alegria, ainda podia confiar. E isso não diminuía minha força, pelo contrário, tornava-a mais completa. Claro, a sombra de Caio e Bruna ainda aparecia de vez em quando. Mensagens, ligações desesperadas, tentativas de contato. Eu não bloqueava, mas também não respondia. Eu os deixava sentir o peso de suas próprias ações, como um espelho do que haviam feito comigo. Foi uma lição poderosa. Às vezes, a melhor resposta não é gritar, não é discutir, mas simplesmente existir plenamente, imperturbável, com a vida seguindo seu curso. Em meus dias de solidão escolhida, comecei a escrever cartas que nunca enviei, endereçadas a eles, mas mais como exercício de liberação. Colocava no papel tudo o que havia sentido, a tristeza de ver minha casa ser desrespeitada, a raiva silenciosa diante das mentiras, a frustração de ter minha liberdade negada. Cada carta era uma catarse, um ato de afirmação: eu mereço respeito, eu mereço dignidade, eu mereço viver minha vida sem culpa ou constrangimento. Ao mesmo tempo, comecei a cultivar novos relacionamentos, amizades com vizinhos e colegas de aula. Pessoas simples, de bom coração, que não me julgavam pelo passado, pela idade ou pelo que eu possuía. Descobri que conexões verdadeiras existem quando não há interesse, quando não há expectativa de ganho. E isso era libertador. Eu podia escolher quem queria por perto, quem merecia minha atenção e meu afeto, sem precisar me submeter a chantagens emocionais ou manipulações. Aos poucos, minha rotina se transformou em um ritmo quase ritual. Manhãs de sol e café, tardes de pintura e leitura, caminhadas pelo calçadão, encontros com Arthur, e noites em que me sentava à varanda, ouvindo o mar, sentindo o vento no rosto, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Cada dia era um lembrete de que eu não estava mais presa, que minha vida não precisava mais girar em torno de expectativas alheias. E foi nesse espaço de liberdade que finalmente pude perdoar a mim mesma. Perdoar-me por ter confiado demais, por ter dado tudo de mim sem perceber que meu amor não deveria ser explorado. Perdoar-me por ter acreditado que sacrifícios eram sempre recompensados. Percebi que não havia falhado como mãe, que apenas fui subestimada, manipulada, e agora estava aprendendo a me valorizar como nunca antes. O sentimento que tomou conta de mim foi de profunda clareza. A vida é curta demais para viver em função de outros que não nos respeitam. O passado existe, sim, mas ele não nos define. O que importa é a forma como nos levantamos, como recuperamos nossa história, nossa autonomia, nosso direito de existir plenamente. E eu, Adélia, estava finalmente vivendo como protagonista da minha própria história, com a dignidade restaurada e a paz conquistada. Nos dias que se seguiram, a sensação de liberdade se tornou algo quase físico. Eu acordava e sentia meu corpo se esticando como se tivesse anos preso em correntes invisíveis. A cada manhã, enquanto o sol dourava a varanda do meu apartamento, eu sentia o cheiro do mar misturado com café recém-passado, e percebia que a vida podia, sim, ser leve, mesmo depois de tanto peso. Eu caminhava devagar, sem pressa, observando as ondas, os barcos de pesca que voltavam com suas redes cheias, os pássaros correndo sobre a areia molhada. Tudo aquilo era meu agora, e ninguém podia me roubar. Passei a me envolver mais com minhas paixões antigas.
A pintura, que antes era apenas um hobby, se tornou uma forma de meditação, um modo de entender meu próprio coração. Pintava as gaivotas, o mar, os barcos, e às vezes deixava minha mente viajar para os campos de flores que David e eu cultivávamos em Portland. Cada pincelada era uma pequena vitória sobre o medo e a dor, sobre o sentimento de invisibilidade que me perseguira por tanto tempo. Arthur se tornou meu companheiro de rotina, mas não de imposições. Ele não queria controlar meu tempo nem ditar minhas escolhas. Ele compartilhava comigo pequenos momentos, como o prazer de descobrir uma livraria antiga no centro da cidade ou um café escondido entre ruas estreitas. Com ele, aprendi que amor e amizade não precisam de regras, que podem ser simples e ainda assim profundos. Havia risos, conversas e silêncios confortáveis. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar sem culpa. A lembrança de Caio e Bruna ainda surgia de vez em quando, mas não mais como um peso. Quando recebia uma ligação ou mensagem desesperada, eu respirava fundo, lembrava das gravações e documentos que comprovavam minha posição, e simplesmente deixava-o sentir o peso de suas próprias escolhas. Era um tipo de justiça silenciosa, mas profundamente satisfatória. Não precisava me exaltar, não precisava discutir, a vida se encarregava de mostrar a verdade. Em meio a tudo isso, comecei a escrever mais, não apenas diários, mas cartas que nunca enviaria, reflexões sobre minha vida, sobre minha força e sobre o valor de respeitar-se. Cada palavra era um ato de libertação. Escrevia sobre os dias sombrios na casa do meu filho, sobre a dor de ver minha própria história ser ignorada, sobre a raiva silenciosa que me consumia. Mas também escrevia sobre os dias claros, sobre as manhãs de sol, sobre o café quente, sobre a sensação de liberdade e autonomia. Descobri que, quando escrevemos para nós mesmos, nossa alma se encontra. E foi nesse processo que percebi algo que nunca havia entendido plenamente. Nunca mais permitiria que meu valor fosse medido pelo que eu podia oferecer aos outros. Minha vida não seria mais um serviço, um fardo ou uma obrigação. Cada passo, cada escolha, cada pequena decisão era minha, e ninguém podia tirar isso de mim. A liberdade era meu bem mais precioso, e eu a defenderia com todas as minhas forças. Comecei a me conectar com vizinhos e novas amizades, pessoas que não me julgavam pelo passado nem pelas posses. Descobri que as relações mais verdadeiras surgem sem expectativas, sem cobrança. Compartilhávamos histórias, experiências, risadas e pequenos segredos. Eu finalmente entendia que a felicidade não precisava ser grandiosa ou dramática, podia ser calma, silenciosa e ainda assim completa. Os momentos de introspecção eram meus favoritos. Às vezes, sentava na varanda ao entardecer, olhando o mar se transformar em tons de rosa e laranja, e refletia sobre minha trajetória. Eu ria e chorava ao mesmo tempo, sentindo cada emoção com intensidade, mas agora sem medo. Percebi que cada lágrima derramada no passado me trouxe até aquele ponto de clareza e força. A dor que antes parecia esmagadora agora se transformava em combustível para minha liberdade e minha alegria. Arthur e eu compartilhávamos pequenas aventuras, como visitar feiras de arte, caminhar por trilhas escondidas ou simplesmente sentar em silêncio observando o movimento da cidade. Ele não tentava preencher o espaço vazio deixado por minha família, apenas estava ali, respeitando e celebrando meu mundo. Aprendi que a companhia verdadeira não consome, não pressiona, ela simplesmente é e nos ajuda a florescer. As lembranças de Caio e Bruna começaram a perder força sobre mim. Não porque eu os perdoasse, mas porque percebi que não precisavam mais definir minha vida. Eu podia existir plena, feliz e completa, mesmo que eles continuassem presos às próprias limitações e ressentimentos. Essa percepção me trouxe uma paz profunda, como se uma janela que sempre esteve trancada finalmente tivesse sido aberta. Com o tempo, minha vida se tornou um equilíbrio entre liberdade, prazer e pequenas responsabilidades. Cuidei de minhas plantas, pintei, escrevi, li, caminhei, aprendi novas técnicas de aquarela, descobri novos autores, me reconectei com a natureza e com a minha própria essência. Cada dia era um lembrete de que eu podia viver plenamente, sem medo de julgamentos, sem medo de perder minha autonomia. O que mais me tocava era a sensação de justiça natural. Caio e Bruna tentaram controlar, manipular e subestimar minha força,
mas agora suas ações não tinham mais poder sobre mim. A vida, de forma silenciosa e implacável, mostrava que meu valor não dependia do reconhecimento deles. Eu era suficiente, completa e digna por mim mesma. Cheguei a um ponto em que não sentia mais raiva, apenas uma clareza tranquila e inabalável. Tudo que passou serviu para me ensinar, para me fortalecer, para me mostrar que minha vida não precisava ser definida por expectativas alheias. A liberdade, a paz e a autonomia eram minhas recompensas, e eu as abraçava com gratidão silenciosa. Aos poucos, percebi que minha história poderia inspirar outras mulheres, avós, mães, pessoas que sentiram o peso de serem invisíveis ou manipuladas. Comecei a registrar minhas experiências, minhas reflexões e minhas descobertas sobre amor próprio, dignidade e liberdade. Não para julgar ninguém, mas para mostrar que é possível reescrever sua própria história, mesmo depois de anos de dor e traição. E assim, minha vida seguiu. Entre aquarelas, passeios, livros, conversas com Arthur e momentos de introspecção, encontrei o que sempre procurei, um espaço de existência plena, onde eu podia ser eu mesma, sem medo, sem culpa, sem pressão. Eu aprendi que o amor verdadeiro começa dentro de nós e que nossa história não precisa ser escrita pelos outros. Hoje, olho para trás e vejo cada desafio, cada lágrima e cada frustração como tijolos que construíram a fortaleza da minha liberdade. Não me arrependo de nada. Cada passo, cada decisão, cada luta me trouxe até aqui. E agora, finalmente, posso dizer com toda certeza: minha vida é minha, meu valor é inegociável, minha história é minha para contar, e minha liberdade é eterna.